Olá, seja bem-vindo ao canal Central de Concursos. Você está no Revenda Tempo, você que está em todo o território nacional. Um grande abraço a todos. Obrigado por participar desse programa. O nosso assunto aqui vai ser o concurso do Ministério Público da União e o assunto especificamente é a língua portuguesa e a interpretação de textos. Ok? Eu sou o professor Dorival Conte Júnior, professor de língua portuguesa, aqui da Central de Concursos, em São Paulo. Vamos dar uma olhadinha no edital de vocês, para técnico, especificamente para técnico do Ministério Público. Olha só, o edital é um pouco extenso, né? E eu vou chamar a atenção de vocês para alguns pontos principais, não só do edital do técnico, como também do analista. São dois editais longos, são uma característica da CESP-NB. Você está acompanhando comigo aí o edital especificamente. Claro que o examinador, quando faz uma prova, ele não questiona todo o edital. É impossível ele fazer isso. Há casos em que ele pega pontos principais, e é isso que a gente vai discutir aqui. Esses pontos principais. O que a CESP-NB mais gosta de questionar, ok? Então, vamos ver quais são esses pontos? Muito bem, então olha só. Daquele edital enorme que você viu, para técnico e analista, eu vou ressaltar pontos primordiais para que você possa direcionar o seu estudo para essa prova, ok? Então acompanha comigo aqui, ó. O primeiro assunto aqui é a concordância nominal e verbal com observação do uso da palavra se. O que significa isso? Você sabe que concordância verbal, o verbo concorda com o núcleo a que se refere. Na concordância nominal nós temos os nomes, que são os artigos, que são os pronomes, são os adjetivos, os numerais, que concordam com o substantivo a que se refere. Muito bem. Essa é a regra de concordância nominal e a outra regra de concordância verbal. É evidente que a CESP-NB não vai perguntar para vocês o que é uma concordância verbal ou uma concordância nominal. Isso vai ser colocado dentro de uma questão do certo e do errado para você assinalar, perfeito? Então, o que eu chamo a sua atenção aqui? A palavra se. Cuidado com a palavra se quando exercer a função de índice de determinação do sujeito, porque o verbo tem que estar na terceira pessoa do singular. E como que eu uso o índice de determinação do sujeito? Sempre que você tiver um verbo transitivo indireto, ou intransitivo, ou de ligação, acompanhado da palavra se, do pronome oblíquo ato no se, não se esqueça que você estará diante de um índice de determinação do sujeito. Portanto, esses verbos, ou seja, o verbo transitivo indireto, o verbo de ligação e o verbo intransitivo, ele obrigatoriamente deverá estar na terceira pessoa do singular, perfeito? Então, o índice de indeterminação do sujeito obriga o verbo a estar na terceira pessoa do singular. Uma questão de concordância específica com a palavra se. Outro caso importante com a palavra se ocorre ao contrário desse exemplo que eu dei para vocês. O verbo transitivo direto ou o verbo bitransitivo, transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, acompanhado do pronome se mais um sujeito paciente. Nesse caso, o verbo vai concordar com o sujeito a que se refere, porque nesse caso tem o sujeito. E esse se é chamado de partícula apassivadora. Torna o sujeito paciente. Vou te dar uma dica para você identificar a partícula passivadora. Você vai transformar esta frase em voz passiva analítica. E você já está acostumado a fazer isso, porque você está estudando para essa prova de Ministério Público e você sabe que isso é bastante comentado durante as aulas. Então venha comigo aqui, ó. Novamente. Nós temos a palavra se exercendo a função de índice de determinação do sujeito. Não se esqueça que o verbo transitivo indireto, intransitivo ou de ligação deve estar na terceira pessoa do singular. Quando tivermos a palavra se exercendo a função de partícula passivadora, preste atenção no sujeito pós-posto, que é o sujeito paciente. Portanto, esse se passa a exercer a função de partícula para apassivar o sujeito e há a possibilidade de transformar isso para a voz passiva analítica. Perfeito? Então essa é uma dica de concordância envolvendo a palavra se. Vamos ver o que vem pela frente agora? Muito bem, com relação ao fator do índice de determinação do sujeito ou da partícula passivadora, faz-se necessário alguns exemplos, né? Vamos observar aí inicialmente a questão mais simples,
que é a questão da partícula passivadora. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha. Olha só a frase. Observou-se os candidatos. Observa aí o seguinte, ó. Observou-se os candidatos. Tem alguma coisa estranha nessa frase? Exatamente o verbo. O que aconteceu com esse verbo? Nós temos uma palavra ser e o verbo não foi flexionado, mas os candidatos aparecem na frase. Então vamos retomar e consertar isso. Observaram-se os candidatos. Vamos ter certeza de que essa palavra ser é uma partícula passivadora, transformando esta oração na voz passiva analítica. Lembra da voz passiva analítica? Tem que ter o verbo ser acompanhado de um verbo no particípio. Então, ó, observaram-se os candidatos foram observados. Perfeito? Deu certo, ok. Então, esse ser é uma partícula passivadora. É aquilo que eu disse, há a possibilidade de transformar esta frase para a voz passiva analítica. Vejam, mesmo que você não consiga identificar a transitividade do verbo, faça isso. Transforme a frase na voz passiva analítica. Agora, e se tivesse o candidato? Vamos observar a frase agora. Ó. Observou-se o candidato. Esse ser continua sendo uma partícula passivadora. O candidato foi observado. Nós podemos passar isso para a voz passiva analítica. O verbo está na terceira pessoa do singular, acompanhado da palavra ser, mais o sujeito paciente ou candidato. Você percebeu a diferença? Observaram-se os candidatos, observou-se o candidato foi observado, os candidatos foram observados. Fechou? Ok? Partícula apassivadora, então, o verbo pode concordar com o sujeito a que se refere, ok? Vamos agora a um exemplo de índice de indeterminação do sujeito. Olha só, acredita-se em discos voadores. Está vendo a frase? Acredita-se em discos voadores, nós temos o verbo acreditar, acompanhado do pronome ser. Observe que em discos voadores está no plural, mas o verbo continua na terceira do singular. Por quê? Porque aí nós temos uma partícula passivadora? Não, nós temos um índice de determinação do sujeito. E como é que eu identifico isso? Primeiro, porque o verbo é transitivo e indireto. Como é que eu identifico isso? Quem acredita, acredita em. A transitividade do verbo é importante para isso. Outro fator importante é uma frase que você não consegue transformar em voz passiva analítica. Ela não pode ser transformada em voz passiva analítica. Esse é primordial para você identificar o ser como índice de determinação do sujeito. Quando você encontrar isso, você vai verificar que esse verbo tem que ficar na terceira pessoa do singular. Agora vamos retomar aqui. Por que eu estou comentando isso com vocês? Funções da palavra ser, isso é importante. Pronome oblíquo no ser, ele pode exercer algumas funções. A CESP pode te perguntar isso. Ela pode te perguntar isso em tese de concordância também. É aí que entra essa classificação do índice de determinação do sujeito e da partícula passivadora. Ok? Pegaram as questões? Verificou como é que cai? Agora é só treinar um pouco mais adiante. Vamos para o próximo assunto aqui? Muito bem. Nosso próximo assunto, regência nominal e regência verbal. Veja, regência nominal e verbal é outro ponto crucial da língua portuguesa. Isso é perguntado em qualquer prova de concurso público. A CESP-NB provavelmente vai fazer uma questão envolvendo isso. O que você deve tomar cuidado com as regências? O que eu devo tomar cuidado? O que eu devo analisar na regência? A regência é uma relação de dependência entre as palavras, entre os termos de uma oração. Nós temos a regência nominal quando um substantivo, um adjetivo ou um advérbio necessitarem de complemento. A regência verbal é muito mais questionada do que uma regência nominal. Eu vou citar um exemplo para você muito prático, simples e que já foi perguntado em provas de concurso. Olha só. A mãe agradava ao filho. Vejam essa frase, a mãe agradava ao filho, e observa a segunda frase. A mãe agradava o filho. Percebeu a diferença que há entre uma e outra? É justamente a transitividade do verbo, portanto, a sua regência e a preposição a na primeira frase e a falta da preposição a na segunda frase. Nós temos uma regência verbal aí.
O verbo agradar, com a preposição a, ele é um verbo transitivo indireto. Ele vai exigir complemento e esse complemento vai ter que ter a preposição a. Só que aí você tem que observar o sentido desse verbo. Agradar no sentido de satisfazer. Ele é um verbo transitivo indireto e exige preposição a. Portanto, volta na frase. A mãe agradava ao filho, a mãe fazia tudo o que o filho queria. Agora, na segunda frase, o verbo aparece sem a preposição. Portanto, ele é um verbo transitivo direto. Então, ele é regido por um elemento sem preposição. A mãe agradava o filho, a mãe fazia carinho no filho. Então, percebam, eu citei um exemplo para você. Você lá na gramática vai pegar a parte de regência, lá no índice, vai verificar principalmente a regência verbal e verificar esses verbos com os quais você não tem tanta habilidade. Então, a dica que eu dou para você estudar regência é estudar justamente aqueles verbos com os quais você não tem habilidade. Porque aqueles verbos que você já conhece, provavelmente se forem perguntados, você não vai ter nenhum problema. Ok? Então, regência verbal e regência nominal são dois assuntos que, principalmente a verbal, eu tenho certeza absoluta que a CESP-NB vai questionar para você. Ok? Vamos ver qual que é o próximo assunto? Vejam, qual o concurso público que não cai uma questão de acento indicativo de crase? A CESP-NB não é diferente, né? Então, quase que certeza que você vai ter uma pergunta sobre acento indicativo de crase. Como que eu estudo isso? Sempre a base é termo regente, termo regido. Se o termo regente exigir preposição a e o termo regido admitir o artigo a anteposto, a soma desses dois elementos, a crase vai ser obrigatória, né? Tudo isso você sabe, você já estudou. Preste atenção nos elementos que não admitem, as palavras que não admitem o acento indicativo de crase, como as masculinas, que você já conhece, os verbos, alguns pronomes que não admitem o artigo a anteposto. Tudo isso deve ser levado em consideração, mas eu chamo a sua atenção para um detalhe especificamente. As locuções femininas. É muito comum você encontrar o termo bebê a bordo. Tá vendo? Olha, bebê a bordo. Muita gente coloca acento nesse A. No entanto, você não pode colocar o acento indicativo de crase porque o bordo é uma palavra masculina. Isso é uma locução masculina. Por exemplo, comprei uma mercadoria à vista. Esse à vista é uma locução feminina. A locução feminina, com a preposição a, ela exige o acento indicativo de crase. Então, com relação à acentuação da crase, que é o acento grave, sempre o termo regente exigindo preposição a, termo regido admitindo o artigo a. Quando você tem numa frase uma locução feminina iniciada pela preposição a, eu não dependo mais de termo regente e termo regido. As locuções femininas independem de termo regente e termo regido. O acento indicativo de crase vai ser obrigatório. Como estudar regência, como estudar acento indicativo de crase? São duas matérias que caminham para e passo. Primeiro você verifica a regência, estuda a regência, depois você vai para o acento indicativo de crase. Cuidado em provas e concursos, ser muito perguntado em provas, o acento indicativo de crase antes de verbo. Você sabe que verbo não admite artigo a anteposto, então não vai ter crase, né? Estou a procurar alguém, estou a procurar sem acento indicativo de crase. Não me relacionei a alguma pessoa. Não me relacionei a alguma pessoa, alguma é uma palavra que não admite artigo a anteposto, perfeito? Então, estude principalmente os termos que não admitem a crase. Nos verbos, principalmente, verbo não admite crase anteposta. Legal? Vamos ver o que vem pela frente aí no edital? Próximo assunto é colocação pronominal. Então, vejam. A colocação pronominal diz respeito aos pronomes oblíquos átonos. Me, te, se, nos, vos, o, a, os e as, lhe ou lhes. Esses pronomes dentro de uma frase, dentro de um contexto, eles podem aparecer antes dos verbos, depois dos verbos, no meio dos verbos. Você já viu isso naturalmente, próclise, mesóclise, ênclise. Próclise, o pronome oblíquo átono antes do verbo. Ênclise, o pronome oblíquo átono depois do verbo. E a mesóclise, o pronome oblíquo átono no interior do verbo.
O que eu chamo a sua atenção com relação à colocação pronominal é com o seguinte: as palavras atrativas de pronomes oblíquos átonos. Nós temos algumas palavras, aliás, a maioria das palavras atrai pronome oblíquo átono, por isso que a regra é a próclise, o pronome antes do verbo. Como nós temos a maioria atraindo pronome oblíquo átono, é mais comum que ocorra a próclise. Então preste atenção com os advérbios, preste atenção nas conjunções subordinativas, preste atenção nas palavras negativas, não, nem, nunca, nada, jamais. Preste atenção nessas locuções, nas locuções verbais, em que o pronome oblíquo átono pode aparecer antes, no meio ou depois. Cuidado com o verbo no infinitivo, tem uma regra específica. A NGB, a nomenclatura da gramática brasileira, admite a próclise ou a ênclise com o verbo no infinitivo, ainda que haja a palavra atrativa. Olha só, vou chamar a sua atenção, me acompanha aqui. Mesmo que você tenha na frase uma palavra atrativa, se você tiver um verbo no infinitivo, é possível a próclise ou a ênclise, né? Não a encontrar, não encontrá-la, fica correto os dois. Mas eu tenho uma palavra atrativa, eu tenho um não, mas o verbo está no infinitivo. Com o verbo no infinitivo, você está autorizado a praticar a próclise ou a ênclise, segundo a norma culta, ok? Então, com relação à colocação pronominal, atenção para as palavras atrativas dos pronomes oblíquos átonos, para praticarem assim a próclise. Outra atenção que você deve ter também, os verbos no futuro é que admitem a mesóclise. Fora isso, a mesóclise, que é o pronome oblíquo átono no meio do verbo, não é admitida. Ok? Então, vamos para a próxima? Qual é o nosso próximo assunto aqui? Funções sintáticas dos pronomes oblíquos átonos. Então, o que significa isso? Para entender a função sintática, você deve ir até a gramática, pegar no índice, análise sintática, verificar os termos da oração. Objeto direto, objeto indireto e complemento nominal. Principalmente esses três elementos. São os termos da oração. O objeto direto é um elemento integrante, assim como o objeto indireto, assim como o complemento nominal. São todos elementos que fazem parte da integração de uma oração. Elementos integrantes. Os pronomes oblíquos átonos podem exercer essas funções de objeto direto, objeto indireto ou de complemento nominal. Vejamos aqui alguns exemplos. Quando você tem um verbo que é transitivo direto, ele exige o objeto direto. Se o verbo for transitivo direto, você vai usar como complemento o a, os e as, que são os pronomes oblíquos átonos, que vão exercer a função de objeto direto. Se o verbo é transitivo indireto, você deverá usar o pronome oblíquo átono lhe ou lhes como complemento. É aí que você deve tomar cuidado. Por quê? Veja só. Não são todos os verbos que admitem o pronome lhe como complemento, como objeto direto, aliás, como objeto indireto. Então, o que eu tenho que fazer? Como é que eu vou saber isso? Você vai decorar isso de acordo com a gramática. Você vai abrir seu livro, vai lá nas funções e vai verificar. Por exemplo, o verbo assistir. O verbo assistir no sentido de ver, ele é um verbo transitivo indireto, mas ele não admite o lhe como objeto indireto. Por exemplo, ao filme de ficção, acompanha aí o exemplo, ó. Ao filme de ficção, assistir-lhe, eu não posso utilizar esse lhe. Então, o que eu faço? Eu substituo o lhe por a ele. Então, repete aí, ó. Ao filme de ficção, vírgula, assistir a ele. Ok? Agora, olha só a diferença. O verbo assistir no sentido de caber, no sentido de ser cabível, nesse sentido, ele admite o pronome oblíquo átono lhe. Quer ver a frase? Ó, assiste ao aluno o direito de andar pela escola. Assiste ao aluno o direito de andar pela escola. Eu vou substituir esse ao aluno por um pronome oblíquo átono. Assiste-lhe o direito de andar pela escola. Observou? Então vejam, como que eu vou identificar a função sintática do pronome oblíquo átono? Eu vou ter que estudar a regência
para identificar isso. Porque sem a regência eu não tenho como identificar. Que mais que eu tenho que estudar? Objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, porque senão eu não consigo identificar qual é a função sintática de um pronome oblíquo átono, perfeito? CESP-NB costuma questionar esse tipo de pergunta numa prova da CESP, é comum, ok? Tome cuidado com as funções sintáticas dos pronomes oblíquos átonos, perfeito? Eu aproveito aqui para já emendar num outro assunto para a gente encerrar esse Revendo a Tempo do MPU, que são as questões, as perguntas sobre redação oficial. Vejam, a redação oficial ela está prevista no Manual de Redação da Presidência da República. Você que vai prestar o concurso do Ministério Público já deve ter visto isso naturalmente. A redação oficial é diferente da redação discursiva. A redação discursiva você desenvolve um texto dissertativo. A redação oficial, o documento já está pronto. E você vai analisar se ele é um relatório, se ele é um ofício, se ele é um memorando, quais são as dimensões, o que significa padrão, termos inerentes às questões de redação oficial, perfeito? Então, vamos dar algumas dicas sobre redação oficial. Muito bem, para falar de redação oficial, eu quero mostrar para você uma questão típica da CESP-NB, que caiu agora recentemente, uma prova em 2012 da Polícia Federal. Acompanha comigo aqui, vejam a questão, ó, leiam comigo. Olha que questão grande de redação oficial. Julgue os fragmentos contidos nos itens a seguir quanto à sua correção gramatical e a sua adequação para compor um documento oficial que, de acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, deve caracterizar-se pela impessoalidade, pelo emprego do padrão culto de linguagem, pela clareza e pela concisão, pela formalidade, pela uniformidade. Veja, olha que questão grande, enorme, mas perceba uma coisa, tem palavras-chave nessa questão, que são os princípios da linguagem, o princípio da norma padrão, são os princípios contidos no Manual de Redação da Presidência da República. Vejam só, quando ele pede isso dentro de um texto, o que a banca examinadora quer? Ela não quer que você analise tão somente se é um memorando, se é um ofício, se é um aviso. Nessa questão não é esse interesse. Ela envolve também a redação do texto. Então, dica que eu vou dar para você. Uma questão de redação oficial na CESP-NB, você deve prestar atenção em todo o contexto. E aí, o que você vai prestar atenção? Aí entra a gramática, olha. Você vai verificar acento indicativo de crase, regência, concordância verbal e nominal, colocação dos pronomes oblíquos átonos, pontuação, a ortografia adequada, a acentuação adequada. Tudo isso envolve também a redação. Veja que nós temos aí o princípio da norma culta. Você viu lá na questão de redação oficial que esse princípio da norma culta diz respeito à utilização de todas as regras pertinentes à gramática num texto oficial. O que significa dizer que eu não posso usar de forma alguma nenhum jargão, nenhuma gíria, nenhuma expressão regionalista, nada que esteja fora, ou melhor, da redação da norma culta. Perfeito? Então, volta aqui nessa questão. Muito bem, então acompanhe a questão. Nós já lemos o enunciado da questão. Você viu que a CESP-NB exigiu uma atenção enorme do candidato com o tamanho da questão, é muito grande. Aquilo foi só a pergunta. Veja agora o que você tem que analisar. Acompanhe comigo aí na sua tela. Ó. Cumpre destacar a necessidade de aumento do contingente de servidores e que é imperioso a ação desses indivíduos em âmbito nacional. Percebam só, ele deu um texto, deu uma questão enorme, e você tem que observar todas as regras gramaticais inicialmente. E se você voltar nesse texto, nessa questão que eu mostrei para você, que caiu numa prova em 2012, você vai perceber que tem um erro de concordância. Vamos voltar lá? Olha lá, vou ler de novo. Ó. Cumpre destacar a necessidade de aumento do contingente de servidores e que conserta aí, ó, imperiosa.
Imperiosa é um adjetivo. Por que imperiosa? Para concordar com a ação desses indivíduos em âmbito nacional. Então, olha só, a banca examinadora colocou imperioso, mas imperioso não está concordando com a ação. A ação é o substantivo feminino. O imperioso é um adjetivo que está no masculino. Então, conserta a frase aí. Vejam que é uma questão enorme. O examinador fez uma questão enorme e a resposta estava numa concordância inadequada, perfeito? Então vamos consertar para você entender direitinho isso. Volta aí e leia comigo. Ó. Cumpre destacar a necessidade de aumento do contingente de servidores e que é imperiosa a ação desses indivíduos em âmbito nacional. Percebeu? É uma questão de redação oficial que envolveu a gramática. Isso foi questionado agora, há pouco tempo. É uma pergunta de 2012. Perfeito? Vamos dar uma olhadinha numa outra questão, numa outra pergunta, também de redação oficial, só que com uma outra visão. Perfeito? Então veja, leia comigo essa questão, é diferente da anterior. A anterior envolvia gramática, essa daqui vai envolver especificamente já as questões relacionadas ao manual de redação da presidência. Então dá uma olhadinha na pergunta. Ó. Com relação ao formato e à linguagem das comunicações oficiais, julgue os itens que se seguem com base no manual de redação da Presidência da República. Número 1. As comunicações oficiais emitidas pelo Presidente da República, além do nome da pessoa que as expede, o cargo ocupado por ela. Vejam, olha que questão confusa, mas é uma questão que nos remete ao manual de redação da Presidência, que você deve ter estudado, que na verdade a gente decora isso. Sempre que um servidor for assinar um documento público, ele coloca o cargo e normalmente a sua matrícula. Mas tem uma exceção, que é o caso do Presidente da República. Não há necessidade dele fazer isso. Então presta atenção na questão novamente. Ó. As comunicações oficiais emitidas pelo Presidente da República, além do nome da pessoa que os pede, também tem que ter o cargo que ela ocupa. É evidente que não. Não há necessidade de ter o cargo do Presidente da República, porque o Presidente da República só tem um, então basta apenas a assinatura do Presidente. O cargo não precisa colocar. Se fosse um outro cargo, aí sim. Mas no caso do Presidente da República, é uma exceção que o Manual de Redação da Presidência apresenta. Perfeito? Aproveito e já emendo aí a segunda questão. Olha a segunda questão, acompanha comigo. Ó. A exposição de motivos, bem como o aviso, são documentos privativos de determinadas autoridades. Também, de acordo com o disposto no Manual de Redação da Presidência da República, exposição de motivos e aviso são dois documentos específicos dos ministros. Vejam, tome cuidado com a palavra ministro, porque nós temos mais de um ministro no Brasil. Então vamos ressaltar aqui que esse ministro, a que a questão está se referindo, exposição de motivos, diz respeito, aviso, aos ministros de Estado. Então as pastas, por exemplo, ministro de Estado da Previdência, ele vai se comunicar com outro ministro de Estado, ele vai usar o aviso como documento. Esse é o documento específico para ele. Então vejam, é uma autoridade específica. Quando o ministro de Estado vai se reportar ao presidente da República ou ao vice-presidente, assuntos pertinentes à sua pasta, aí ele vai usar a exposição de motivos. Portanto, volta aqui na questão comigo. Ó. A exposição de motivos, bem como o aviso, são documentos privativos de determinadas autoridades. Então, a questão está correta, perfeita, exatamente. Determinadas autoridades. Quais são essas autoridades? Os ministros de Estado. Perfeito? Muito bem, então é isso. Essas foram as dicas de hoje do Revendo a Tempo para o seu concurso, tanto de analista quanto de técnico. Espero que você tenha um bom desempenho na sua prova. Muito obrigado pela sua companhia, você de todo o território nacional. Foi um prazer estar com você aqui. Tem um endereço que está passando aqui na tela, aqui abaixo. Você pode entrar em contato conosco, dê sua sugestão. Espero que você entre em contato mostrando a sua aprovação. Eu quero te ver lá no Ministério Público da União. Um grande abraço a todos e até a sua posse.